Graça e paz, amados. Queria trazer uma breve mensagem a respeito de quem é mais importante. Aqui Jesus Cristo está falando em Lucas 22, no versículo 24. Aqui há relato sobre uma discussão dos apóstolos, cada um querendo se intitular quem era o mais importante entre eles. E Jesus aqui, em Lucas 22, ele está, durante uma refeição, ele falando aos apóstolos sobre os assuntos mais importantes, e todos têm a ver com o sofrimento de Jesus. No nosso mundo do cristianismo, não há ninguém mais importante do que Jesus Cristo. Independente dos status, das fama, das visualizações, das vidas que um possam ter e outros não, a gente, para Cristo, somos todos igual. Existem responsabilidades maiores para um, menores para outros, outros que têm mais intimidade com Deus, outros que buscam mais a presença de Deus, mas Jesus não se apega a esse tipo de coisa, a visualizações, a diferença de vida social. O que Ele quer que a gente, quando se converte, é que entenda que Ele nos chamou para o ID, para fazer missões e pregar o Evangelho, que a gente nunca venha assim ensoberbecer de nada que Ele tenha derramado nas nossas vidas, que a gente sempre tenha um espírito voluntarioso e aprenda a ser um facilitador de vidas e não uma pedra de tropeço ou um bloqueio na vida daqueles que estão já servindo a Jesus Cristo ou aqueles que estão se achegando, porque Jesus Cristo aqui está nos relatando a respeito disso. Eu vou trazer a palavra para que não fique só nas minhas palavras. E aqui em Lucas 22, versículo 24, os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. No versículo 25, então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo. Os governantes são chamados de amigo do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Versículo 27. Quem é o mais importante? É o que está sentado na mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Jesus era aquele que servia, um líder sérvio, aquele que veio para servir, aquele que nunca rejeitou ninguém, aquele que sempre esteve disponível às pessoas. Só que com Jesus, a gente às vezes cai no entendimento que vê muitos confundindo, né, o amor de Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que as pessoas se chegavam a ele e ele ouvia, mas ele sempre tinha uma resposta sábia para tudo. E aqueles que não queriam ou não entendiam, se faziam o que não entendiam, Jesus não perdia seu tempo, ele seguia o seu caminho, porque ele tinha um propósito maior que era de levar o maior número de pessoas possível à salvação. Que a gente venha entender que no reino de Deus, que o menor vai ser o maior. Que a gente entenda que é melhor servir do que ser servido. Que a gente entenda que é melhor a gente ajudar do que criar contenda. Que é melhor a gente ser um facilitador na vida das pessoas do que ser uma pedra de tropeço ou de criar situações que venham causar problemas para os nossos irmãos e irmãs, dentro ou fora da igreja, porque vivemos num mundo terreno, mas para onde iremos, salvos em Cristo pela fé, é um reino celestial onde não haverá diferença nenhuma, onde viveremos em harmonia, em paz, em igualdade, independente de um ter ganhado milhões, outro ter ganhado 1000. Deus não, conhecendo o que é ministrado na palavra, Ele vai olhar, você não fez mais do que o seu dever, porque quanto mais a gente busca,
quanto mais nos é dado, menos a gente tem que nos diminuir e entender que isso é o que Ele quer. Como um dia a gente foi alcançado por ter sido ouvido por alguém, pela nossa história, pelos nossos problemas que a gente possa ter passado antes da nossa conversão. Deus pode, com certeza, tocou no coração de alguém. O Espírito Santo trabalhou na vida de alguém que ministrou algo na tua vida para que você fosse alcançado. Então que você entenda que se hoje você tem status, fama, você é uma pessoa conhecida ou não, você tem grandes responsabilidades, mas que isso não venha te ensoberbecer, que você não venha se tornar um homem ou uma mulher arrogante, que a gente venha sempre entender que a gente precisa ser o menor no reino de Deus. E aqui na terra também, para que Cristo e Deus se orgulhe de nós, que a gente procure estar sempre atento à voz do Espírito Santo, não à voz de Satanás, porque ele também tem tentado plantar coisas aos nossos ouvidos. Não se deixe ser um mensageiro de Satanás. Repreenda isso que às vezes o diabo tem plantado na tua mente e às vezes tem deixado com que isso caia para dentro do teu coração como um tumor maligno, que isso possa ser que isso tenha te causado um mal tremendo, que você entenda que no reino de Deus o mais importante é aquele que serve. Jesus Cristo é aquele que veio e serviu a todos nós. Até hoje, mesmo estando num reino celestial com Deus, Ele continua fazendo grandes coisas nas nossas vidas. E no versículo, e vou estar lendo aqui em Mateus 10:40, e que a gente tenha certeza que aqueles que entendem quem Jesus Cristo foi e aquilo que Ele tem nos ensinado, nos ajudado a nos aperfeiçoar cada dia mais. A nossa maior recompensa é aquela que vem do céu. O maior galardão é aquele que não é falado e nem pronunciado e nem visto. É aquele que vem de Deus. Você entenda que a sua recompensa vai ser uma recompensa fenomenal que Deus tem para a tua vida. No versículo 40 aqui de Mateus 10, versículo 40. Quem receber vocês, estará recebendo a mim. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Que a gente venha entender. Claro que às vezes falta afinidade entre umas e outras pessoas, mas é preciso que haja o respeito e um espírito de humildade, e a gente, como cristão, como ser humano, a gente tem que entender e procurar ajudar as pessoas, independente do seu passado, da sua história de vida, independente dos seus erros e dos seus acertos. A gente também erra, a gente também acerta, mas que a gente entenda que se hoje estamos mais errando mesmo, é porque somos instruídos pela palavra de Deus. E se outros têm errado mais, é porque talvez não tenha sido ainda alcançado pelo Espírito Santo, por falta de uma sensibilidade, tem ouvido mais o mensageiro de Satanás a falar ao seu ouvido do que se deixar levar por quem de verdade quer te levar à salvação. Que a gente venha entender que a gente precisa tratar as pessoas como elas são de verdade e respeitar elas. Esperar que o Espírito Santo mude elas e não olhar para elas com um olhar de superioridade. Deixe que o Espírito Santo fale, ore e não se sinta mais importante, porque na verdade você não é, eu não sou. Que hoje possa ser que você esteja numa situação melhor, não falando de status nem nada, numa situação ministerial, seja uma pessoa mais bem capacitada de estar falando e ministrando sobre a palavra de Deus. Mas você possa ser que amanhã você possa errar e você vai precisar de uma pessoa para que olhe com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar de justiça, com a justiça de Deus sobre a tua vida. Então não se ache melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém, porque do pó viemos e do pó voltaremos. Então não existe nem melhor nem pior. Existem homens que buscam ser capacitados e Deus derrama a graça, os dons espirituais na vida daqueles que buscam, aqueles que têm buscado mais intimidade com Ele. É derramado uma graça abundante como uma cachoeira de informações, mas que a gente venha entender que maior é Deus, maior é Cristo,
Que a gente nunca vire as costas para aqueles que têm uma necessidade, mas que a gente entenda que é preciso haver um discernimento, uma maturidade para lidar com algum tipo de situação que venha lhe colocar como uma pessoa maior do que aquele que tem se chegado na tua igreja, ou daquele que tem te pedido uma orientação ou uma ajuda. Que o Espírito Santo possa te ajudar a abrir os teus olhos espirituais para isso, que a palavra que está sendo ministrada venha fazer morada no teu coração, que essa semente venha germinar e crescer, que você venha dar grandes frutos para a presença do Senhor, porque é melhor dar do que receber. Que essa palavra venha ministrar algo extraordinário na sua vida, que você entenda que não existe ninguém mais importante do que Jesus Cristo num contexto geral. Não existe melhor nem pior. E quanto mais nos é dado, a gente não pode se orgulhar de nada, porque quanto mais, como eu posso falar, quanto mais informação a gente tiver, e quanto maior for o conhecimento e mais intimidade com o Espírito Santo, claro que a tendência é que a gente erre bem menos. Mas às vezes um erro, como vou dar um exemplo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é um erro que não tem salvação. Então a gente precisa entender e ter consciência do que a gente tem falado, do que a gente tem ministrado, do que a gente tem discipulado, que a gente entenda que há uma nuvem de testemunha sobre as nossas vidas, e que a gente entenda que é preciso respeitar as pessoas e deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. E o Espírito Santo trabalha na vida de cada um diferente. Uns mudam da noite para o dia, alguns levam mais tempos, e na verdade vão ter alguns que não vão mudar. Não sou eu que estou falando. A própria palavra diz que muitos não vão ser salvos. Então a gente precisa ter paz e respeitar as pessoas. E o cristianismo é para quem quer. Aqueles que não querem viver um cristianismo de verdade, amém. Se a hora que a pessoa se chegar a nós pedindo ajuda, um aconselhamento, que a gente tenha disposição para ajudar, mas sempre em verdade. E se colocando na mesma situação que a pessoa. Se a pessoa tem uma condição inferior à sua, que você se coloque num ato de humildade e a escutar. Se a pessoa tem uma condição melhor que a sua, também que você não venha se sentir inveja da pessoa. Se a pessoa tem, é porque Deus viu algo nela. E Deus ajuda aquele que trabalha. Entenda que não existe melhor nem pior. Existem pessoas diferentes, mas no reino de Deus todos nós somos iguais. Que essa palavra venha abençoar a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.